Olá, que alegria! Mais um episódio do Vem Me Contar, do JC com Jusce Cordeiro. E hoje, uma nova entrevistada, uma nova história de inspiração para muitas mulheres. E hoje vocês vão conhecer a Rita Simoncelli, que está aqui conosco. Rita, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês. E é uma história que vocês vão, com certeza, se sentir muito inspiradas e tem muita mensagem boa nessa história, principalmente porque hoje essa história é marcada pela presença de Nossa Senhora. Então, vamos dar início às perguntas, né, Rita? Começar logo a contar essa história linda para nós. Primeiramente, eu quero te perguntar, antes de qualquer coisa, quem é a Rita? Quem é você? Fala um pouco para nós de você. A Rita é casada com o Leandro, mãe do Alan, de 22 anos, mãe da Lívia, de 16 anos, brasileira, nascida em São Paulo, criada em Minas Gerais, e uma pessoa que gosta muito de trabalhar e cuidar de pessoas. De muita fé, né, que eu sei. E de muita fé, com certeza, E principalmente em Nossa Senhora. não é à toa que você está aqui hoje, não é à toa, que hoje a gente hoje o meu objetivo era trazer Nossa Senhora aqui no nosso programa também através de você. Ai, Mas conta um pouquinho para nós como que começou a sua trajetória em enfermagem, estética e até vou parar aqui para ler cosmetologia, isso mesmo, né, Rita? Como que começou essa sua história, esse lado profissional? eu fiquei na enfermagem por 18 anos. E a enfermagem me ensinou muito, principalmente a cuidar do próximo. E ali eu consegui descobrir que eu tinha o dom realmente de cuidar de pessoas. Eu nunca gostei muito de papel. Eu realmente gostava de mexer com pessoas. Mas com o tempo a enfermagem ela te rouba muito da sua família, você não consegue conviver com família. Depois que eu tive filho, aí ficou mais difícil. E foi caminhando, assim, para um período em que eu acabei ficando muito cansada. Eu já tinha a minha segunda filha pequena, e eu desenvolvi síndrome do pânico. Quando eu tive síndrome do pânico, eu tomei a decisão de não voltar mais para o hospital, de abandonar a enfermagem, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Foi quando eu comecei a pesquisar, conversei com Nossa Senhora primeiro, e pedi para ela me ajudar a escolher uma nova profissão. E aí estava surgindo a faculdade de estética e cosmética. Hoje é estética e cosmetologia, né? Você se torna esteticista e cosmetóloga. Eu fui a primeira turma a formar na minha região. E foi, assim, muito bom, porque eu já estava mais madura, eu já estava com 40 anos quando eu fiz estética. É, quando eu já tinha os filhos, assim, a Lívia tinha 4 anos na época e o Alan tinha 12. A Lívia me acompanhava para a faculdade. Eles autorizaram ela a ir comigo, porque ela não queria ficar com ninguém. Eu fiz a faculdade toda com a Lívia a tiracolo. Que No lindo. final, até tirou foto com a turma de formandos. Ela conhecia todo mundo da faculdade. E foi, assim, um período que eu renasci de novo. Por quê? Porque é como se você começasse a vida novamente, né. E a estética me trouxe isso. Só que nesse período eu ainda trabalhava com a estética tradicional. Ainda não trabalhava com a estética natural, que é o que eu trabalho hoje. E em algum momento você imaginou que a sua vida tomaria um novo rumo a partir daí, com a estética? Porque você tem essa história de sair da enfermagem, já por uma questão de saúde, né, síndrome do pânico. Aí, veio o encontro, esse renascer com esse lado da estética, né, com a cosmetologia, isso, né? Falei E certinho? uhum. E você, em algum momento, você achou que o que estava para vir iria acontecer? Você tinha alguma porque você teve uma outra virada aí, né, você teve um outro momento muito sério, e que Aham. aconteceu? Fala um pouquinho pra gente o que houve. Aí o que que aconteceu? Dentro da enfermagem dentro da estética estava tudo muito bem, mas chegou os 50 anos, para mim e para o meu esposo.
E a gente estava, assim, meio, sei lá, meio sem parece que quando você faz 50 anos, você quer mudar. E ele olhou pra mim e falou assim: "Nossa, eu não sei, tô sentindo que a gente precisa fazer alguma coisa". E aí eu fui falar com Nossa Senhora de novo, né, porque, assim, eu estava feliz na minha profissão? Estava, só que a é muita futilidade na estética, e isso não combinava com o meu eu, porque é diferente a futilidade da vaidade e da feminilidade, Exato, que né, a gente já vai e falar. e é isso que eu não estava feliz. Mas tudo bem, a gente decidiu, conversamos muito, decidimos que a gente viria morar em Portugal para estudar os filhos, porque era mais tranquilo, era uma vida mais pacata, e a gente buscava isso. Quando eu fui arrumar a mudança e acho que todo mundo que imigra quer fazer um check-up para vir embora, né, Foi, porque você exatamente. Nós fica com também aquele fizemos. de não conhecer a saúde do país e tudo mais. E eu fui fazer. No check-up eu descobri que eu estava com cancro de mama. Né, com câncer de mama. Aqui em Portugal fala cancro. E foi, assim, a pior notícia da minha vida. Por quê? A primeira notícia quando você recebe essa notícia, a primeira coisa que você pensa é que você vai morrer. E eu cheia de vida, cheia de esperança, eu falei assim: "Nossa, meu Deus, não é possível". Tive aquele período triste, fiquei uns 2, 3 dias muito triste, chorei muito, não chorava na frente dos filhos, meu esposo foi fantástico, Imagino. me ajudou demais, sabe. Mas eu tinha que enfrentar aquilo. Fui, fiz a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, eu descobri que eu tinha von Willebrand, que é uma síndrome em que você não tem o fator 8 do sangue, que é um fator de coagulação. Aí eu sangrei por 21 dias depois da cirurgia. Não, o Aí sangue não parecia piorando, sabe quando parece que tá tudo piorando? aham. Aí eu fiquei assim, mas eu entreguei tudo na mão de Deus. Eu falei assim: Que ele faça o que ele quiser comigo". Né. Eu tô aqui e eu vou passar pelo que eu tiver de passar e se eu tiver de ir embora, eu vou embora, né. E com isso, eu fui pra radioterapia. Na rádio foi a parte mais difícil. Não porque eu sofri muito, porque eu até não sofri. A única coisa difícil pra mim foi porque realmente eu tive queimaduras e cansaço. Mas assim, o triste é você conviver com as pessoas que estão pior que você. Ali eu pude ver histórias infinitamente mais tristes que a minha. Que eu, que trabalhava no hospital, não convivia com esse tipo de pessoa, porque eu Imagino. trabalhava em centro cirúrgico. Sim, sim, Eu nunca trabalhei na área oncológica, e ali sim você vê o sofrimento muito de perto. eu imagino. E foi me moldando. Quando eu terminei o tratamento, a gente badala o sininho lá no Brasil, né, de final de tratamento, é um símbolo que a gente tem de tocar o sino da vitória, e foi para mim maravilhoso, e foi exatamente um mês antes de eu embarcar. Então, quer dizer, com tudo que eu passei, nada mudou no planejamento. Eu viria dia 31 de maio e eu vim dia 31 de maio. Mas assim, o que que mudou dentro de você? Com certeza já não era a mesma Rita que estava vindo a Não. Portugal. O que mais mudou dentro de mim foi o perdão. Ali eu descobri que se eu não perdoasse o meu pai, eu nunca ia ser feliz. Eu e meu pai, a gente teve uma história bem difícil. Meus pais se separaram, eu era muito pequeno. E o meu pai casou mais 4 vezes, e assim, e ele sumia da nossa vida, ele aparecia, ele sumia, então eu tinha muita raiva dele, raiva mesmo. Eu não conseguia perdoar ele. E quando eu tive o cancro, ele também estava com cancro. E a gente acabou se encontrando no consultório médico, então assim, nada é por acaso na nossa vida. Ali eu descobri que se eu não perdoasse ele, eu não ia ser feliz, nunca. Porque eu sempre busquei a felicidade, e eu não vou falar pra você que eu era uma pessoa triste, não, mas faltava alguma coisa, sempre faltava. E era o perdão. Era o perdão. E isso que eu falo, o câncer nunca foi pra mim um castigo, ele foi pra mim a minha salvação. É esse olhar, né, para a cruz, que muitas vezes as pessoas se revoltam, porque não é realmente uma coisa fácil, né, não é uma coisa Não, então não se é. você não tiver apegado a Deus, a Nossa Senhora, você realmente não consegue tirar aquilo, extrair aquilo que é de bom, que
existe na cruz, porque na cruz sempre vem algo muito bom de Deus para nossa vida e que faz a gente verdadeiramente feliz. Se a gente conseguisse, cada mulher aqui conseguir olhar dessa forma, com certeza vai ter uma resposta melhor, inclusive nos tratamentos, inclusive porque a alegria é a grande força que nós temos, a alegria é em Jesus. Eu estive num retiro Exatamente, agora sábado com o padre Duarte Lara e, o Arnaldo Paixão estava lá, não sei se você conhece, mas conheço. uma das coisas que ele falou que a principal arma contra o inimigo é a alegria, né? Uma das Exatamente. principais armas que nós temos, essa alegria verdadeira que vem de Cristo. E quando nós estamos mediante um problema tão grande como esse, né, Rita? É, o fardo fica leve quando você tem esperança em Cristo, em Jesus. Porque você pensa que nem veja, o que você falou agora para mim foi muito forte. Se tiver que ser a minha hora de Deus me levar, você você para você pensar assim, é só tendo essa fé em Cristo que você tem, em Nossa Senhora. Por quê? E assim, Nossa Senhora foi tão cuidadosa comigo no meu tratamento, eu conseguia sentir ela quando eu entrava na radioterapia. Porque a radioterapia é assim, ela é rápida, mas ela é constrangedora para a mulher, né. E ainda mais o meu câncer é de mama, e era constrangedor para mim, mas parecia que ela estava ali segurando na minha mão, ela falava para mim: "Filha, não desiste, eu tô aqui", sabe. E várias vezes vinha isso na minha cabeça: "Eu tô aqui com você". É, e uma das perguntas que eu tenho aqui para você é isso: qual foi o papel de Nossa Senhora durante esse período tão difícil da tua vida? Eu sem ela eu acho que eu não teria conseguido. Eu Minha avó plantou em mim uma semente que era do rosário desde pequena. Minha avó morreu rezando o rosário todos os dias. E para mim o rosário ele é uma coisa afetivamente muito especial. No entanto, graças a Deus, hoje a gente reza o rosário aqui em casa. Meu marido, ele não tinha o hábito de rezar, hoje meu marido reza todos os dias, sabe. E Que eu acho lindo, que Rita. é a nossa força. É o Ótimo. nosso escudo de proteção. Primeiro a comunhão, primeiro a Eucaristia, mas, assim, minha segunda oração favorita é o rosário, não tem jeito. É E verdade. assim, eu prometi para ela, que se eu me curasse, eu ia servir a ela. Foi isso que eu exatamente, foi isso que eu prometi, que eu iria servir a ela. E você entende que essa mudança, faz parte então desse processo. Por quê? Porque esse processo me deixou mais forte. Tudo que eu passei me deixou mais forte, É quando eu sou sabe. fraco, é que eu sou forte. Tá em Atos dos Apóstolos. Porque depois você para pensar tudo que passou, fala assim: "Nossa, como que eu consegui dar conta, né?". Mas com Deus a gente consegue, com Deus a gente consegue. Então, agora nós vamos para um outro momento aqui, que é falar um pouquinho do seu trabalho atual hoje. Como que nasceu esse trabalho da estética natural e, da massagem humanizada, depois de todo esse processo delicado que você viveu? Como foi a virada de olhar para o outro? Porque eu vejo hoje no teu trabalho que você cuida de principalmente mulheres, né, você, atende casais também, mas principalmente mulheres. E o que que essa história com o cancro mudou na tua vida profissional? Exatamente pelo cancro, em que eu conheci uma oncologista que me apresentou esse mundo, né, da estética natural. Ela nunca colocou desde que ela se tornou oncologista, ela nunca mais foi para a estética tradicional. E ela também era uma mulher muito bonita, sabe. Aí ela falou assim para mim: "Não, você não vai desistir da tua profissão agora, você vai para estética natural". E eu não tinha nem noção, porque isso não se aprende na faculdade, né. Aí eu comecei a estudar sobre isso, e ela me orientou muito, porque assim, até o desodorante que a gente usa intoxica nosso organismo, a os cremes que a gente usa, as maquiagens que a gente usa, tudo isso faz com que, são excessos de metais pesados, chumbo, alumínio, parabenos, tudo isso rompe nossos rompedores endócrinos e destrói o nosso sistema endócrino. Quantas mulheres hoje doentes aí de endometriose, de ovário policístico,
e nem sabe por que tem. Mas quanta química a gente joga no corpo. A gente prega que a gente tem que ter uma alimentação saudável, fazer detox, suco detox, alimentação detox, mas o que a gente coloca no nosso corpo também é toxina, né. O creme que você passa, o esmalte que você usa, tudo a gente tem que saber um porquê. Não tô falando que é ruim, tá, eu pinto unha normalmente, mas eu sei, por exemplo, hoje aqui em Portugal, já se tem uma lei que eles tiraram um produto que era cancerígeno dos esmaltes. Mas ainda existe na cosmetologia química, muita coisa que afeta a nossa pele. Acho que falta informação, né, Rita, muita Então, informação a respeito disso. meu desodorante, nunca mais eu usei desodorante comum, eu faço meu próprio desodorante, inclusive no meu Instagram tem receita, entendeu? Qualquer pessoa consegue fazer, sabe, porque aquilo ali não é que você não vai ter câncer por isso, tá, porque o câncer é multifatorial. A gente só tá eliminando um fator. Né, e eu acho que cabe a nós fazer a nossa parte, se Nossa Senhora quer, se Deus quer que eu passe por o meu conhecimento através disso, é isso que eu vou fazer. Porque E com certeza ajuda, né, porque é uma série de fatores, né, como você falou, não é só alimentação, mas tem vários fatores que envolvem, inclusive porque hoje os supermercados são recheados de coisas, industrializadas, cheias de metais pesados, exatamente, parabenos, e ninguém muita sabe. química. Uhum. E hoje, por exemplo, a nossos jovens, eles precisam ser orientados desde cedo, porque se começa a maquiar muito cedo, se começa a aplicar produtos muito cedo, crianças hoje em dia já usam desodorantes. Então, assim, tudo isso é um trabalho de formiguinha ainda, Com porque certeza. a gente sabe que, né, mas a gente tem que fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel, né. Hoje eu atendo, por exemplo, gestantes, jovens, acima de 13 anos já pode fazer uma limpeza de pele natural, a gestante pode fazer limpeza de pele natural, que é uma coisa que na estética profissional normal não se pode, né. Então é tão bom a gente poder pegar tudo que Deus nos deu da natureza e utilizar isso para cuidar E do outro. cuidar do nosso templo do Espírito Santo, da nossa feminilidade, né, que a sociedade está deixando de lado, né, que muitas mulheres estão indo por um caminho que não é legal, né, e falta isso, esse cuidado maior consigo, porque nós somos o alicerce de casa. Então a gente Exatamente, precisa estar bem, olharmos para nós, para estarmos bem, para poder cuidar da nossa família, e principalmente também o nosso lado espiritual, né, Rita? exatamente. E eu acho assim, a mulher, ela tem que sentir orgulho da feminilidade dela. Ela tem que estar bem com ela, para ela cuidar da família dela. Ela tem que ter um tempinho para ela. 5 de manhã, 5 à tarde, eu falo para minhas clientes, não precisa ser grande coisa, mas é o autocuidado que a gente faz todos os dias. Então eu acho que é isso que a gente precisa levar para essas mulheres, para elas conseguirem aumentar a autoestima delas e levar realmente o que seria o feminismo, né, É, para a sociedade. A verdade, gente ter orgulho do que a gente é, que Deus nos criou. é Deus verdade. nos criou femininas e É, temos que ter orgulho disso. houve uma prostituição, né, dessa palavra Eu feminismo, né, que compro isso. que era para ser uma coisa tão bonita, hoje está se tornando uma coisa tão degradante. E Rita, toda e qualquer mulher então, a partir dos 13, já pode começar a fazer um tratamento natural, Sim, cuidando da pele, cuidando do corpo, você faz todos os tipos de tratamento para o corpo todo, isso? sim. Faço, faço. A gente faz no caso eu não trabalho sozinha, eu tenho uma sócia, uma amiga de trabalho, a gente trabalha junto. A gente faz massagem a 4 mãos, a gente faz massagem de casal, os tratamentos faciais também a gente tenta sempre fazer junto. Então, assim, a gente tem uma parceria muito forte de trabalho. É importante falar que todas as técnicas que você usa, né, são técnicas que vêm de acordo à nossa crença, o nossa Nosso trabalho ele não é holístico, eu não tenho nenhuma terapia holística, oculta, holística, nada. nada. Trabalho realmente técnico. E assim, claro que a gente busca o relaxamento do cliente e tudo mais, mas assim, tudo estudado.
E isso é muito bom, porque falta isso, porque muitas das terapias que você vai, às vezes você vai procurar um local desse, e você não sabe com o que você está se deparando. A gente, nós que Exato. somos católicos apostólicos romanos, né? Tanto na área da psicologia hoje, quanto na área da estética, às vezes você se depara com tratamentos holísticos, com coisas que não condizem, né, com a nossa vida em Cristo, né? Com aquilo que a gente quer, a verdade de Cristo, né? Que nós Exatamente. seguimos. A gente tenta, a minha colega, ela é evangélica, e assim, desde o começo a gente já tinha essa finalidade de não levar nenhum tipo de base holística para as massagens. Isso é muito bom. No entanto, é assim, realmente quem for vai entender que é o autocuidado, é você se sentir especial, você se sentir cuidado, você se sentir amado naquele dia que é só seu, sabe. Não tem nada fora disso. Pode ficar tranquila, né. Agora, para finalizar, né, nós temos 2 perguntas que a gente faz para todas as entrevistadas. O que que você diria para uma mulher hoje que está recomeçando do zero, Rita? Né, que se Não vê tenha as medo, hum? não tenha medo de recomeçar. Eu recomecei 2 vezes. Eu recomecei aos 40, quando eu fui fazer uma nova faculdade, né, eu fui fazer estética, e recomecei quando eu mudei de país. Então, assim, eu acho que toda vez que você ouvir um chamado, você tem que ir. Hoje eu sinto que eu tenho um chamado aqui em Portugal, e o meu chamado é com Nossa Senhora. Por isso eu me proponho a cuidar de mulheres e cuidar de mães. Tem tudo a ver com Nossa Senhora, né, super feminina, gostava de rosas, flores. Exatamente. E assim, eu acho que a gente tem que enfrentar os nossos medos. Quando a gente enfrenta os nossos medos, a gente sai mais forte. É, Então é tan isso que eu não é à devo toa com que isso. tem lá muitos, mais de 300 vezes na Bíblia, não tenhais medo, né. Exatamente. Exatamente. E a última pergunta, Rita, o que você diria para aquela Rita lá do início, essa Rita hoje, o que que ela diria para a Rita lá do início, de qualquer momento, de qualquer início, porque a gente tem vários recomeços, né, mas o que que você diria? Tenha mais calma, seja mais tranquila, não tenha tanta pressa. Eu tinha muita pressa, eu era muito ansiosa, eu queria resolver tudo do meu jeito. E a fé te traz isso, né, te traz Tranquilidade. uma uma tranquilidade. Eu ainda vejo isso em pessoas mais velhas, ainda não têm essa tranquilidade, essa paz, sabe. Mas, assim, quando você tem fé, a primeira coisa que chega a você é essa confiança dentro do coração. É claro que às vezes falha, e às vezes a gente falha, mas, assim, como é bom caminhar com Jesus Cristo e com Nossa Senhora. Com essa segurança, né, Então essa Rita poderia ter sido, assim, bem mais tranquila. com certeza, e com ter mais confiança, né, também, eu sempre falo, assim, que a confiança também é uma coisa tão bom que deixa o nosso fardo leve, quando nós temos confiança em Deus, o fardo fica leve, né. Exatamente. E, assim, eu agradeço a a Nossa Senhora por ter me trazido para Portugal pra e conseguido não só ajudar as mulheres no meu trabalho, mas ajudar as mulheres na espiritualidade. O Ótimo. grupo de mães fala disso, né, e eu tive a honra de entrar nele através de uma grande amiga, né, que ela me levou para a consagração à Nossa Senhora. Eu me consagrei primeiro e depois eu fui então, Nossa Senhora tem um cuidado com a gente que é a coisa mais linda do mundo. É. Sabe. E hoje a gente passa pelas nossas lutas, mas é por ela, né. É tudo para que se cumpra a vontade dela, que é levar as pessoas para Deus. É a Tá. Rita, ela é coordenadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, em Pombal, né, na igreja, agora me fugiu o nome, a Nossa Senhora do Perdão. Nossa Senhora Do do Cardal, a Cardal, igreja Nossa Senhora do Nossa Senhora do Cardal e Cardal. a paróquia São Martinho. E a Rita faz parte, né, como vocês sabem, eu também sou, do movimento de Mães que Oram aqui dos Filhos de Portugal, e a Rita faz parte aí do meu grupo, então é uma grande alegria. Foi ali que eu conheci a Rita, né, com o chamado dela. E para mim é um dos grupos, um dos maiores grupos que nós temos aqui em Portugal é o grupo de Pombal. Rita, foi um prazer falar com você. Quero que Ah, você, olha,
para todas as mulheres que estão aqui, em Portugal, né, têm a possibilidade de ir até Pombal, eu super indico e recomendo a estética da Rita. Deixarei aqui na descrição do vídeo, todos os contatos dela. A gente trabalha por agendamento, se alguém tiver interesse pode me mandar mensagem, ou no direct ou no WhatsApp, só acessar pelo link da bio, tem meu WhatsApp, já consegue falar comigo. Uhum. Minha parceira também tem o Instagram dela, então nós trabalhamos, assim, em Instagrams separados, mas totalmente unidas, sabe. E quem quiser experimentar a sensação de ser cuidado com muito carinho, é só vir até nós. Ótimo, ótimo. Então tá bom, Rita, queria te agradecer pela tua presença, né, pelo sim aqui para o nosso Vem Me Contar, Ah, eu que que tá agradeço. só começando, né, então é um quadro ainda muito novo, muito bebezinho, e mesmo assim você topou estar aqui conosco. É um prazer e uma grande satisfação para mim, quero que você saiba, e eu gosto muito de você, nós trabalhamos juntos no Mães que Oram pelos Filhos, e eu não poderia deixar de trazer essa história que, com certeza, vai tocar no coração de muitas e muitas mulheres que aqui, vierem, prestigiar o nosso canal. Eu agradeço demais, foi muito bom estar aqui, muito bom poder levar um pouquinho de uma história que talvez muitas mulheres possam estar passando por isso, e pode ver que existe uma luz no fim do túnel que é Jesus Cristo. É isso aí, mulherada, existe uma luz no fim do túnel e essa luz é Jesus. E exatamente. Um abraço em todas vocês, obrigada Rita, obrigada a todos vocês que estiveram aqui, não esqueçam de curtir, compartilhar e ajudar esse canal a crescer, para que a gente possa levar mais da palavra de Deus, mais de Nossa Senhora a outras famílias, e para mim sempre é uma grande satisfação também estar aqui com todas vocês. Um beijo grande no coração, Rita fica aí que eu quero conversar com você pós, e para todo mundo, um beijo, até mais, tchauzinho. Tchau.